Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis, dando sequência às nossas aulas de movimentação de carga. Vamos para a aula 23, ainda no tema da aula 1, né, da movimentação de carga, que é o estudo, a leitura da resolução DENIT número 11 de 2022, tema, vamos dizer assim, ou subaula 1D, né? Vamos lá. Das restrições físicas. Artigo 29. A SRE deverá realizar o registro de qualquer restrição física temporária no CIAET, com a devida justificativa técnica a ser cadastrada em processo específico do SEI, comunicando à CGPERT a previsão do prazo de conclusão da mesma. Parágrafo 1º. É obrigatório às empresas concessionárias o registro de restrições físicas temporárias no CIAET. Parágrafo 2º. Esta restrição refere-se à ocorrência de fato que limite temporariamente o trânsito normal de veículos, a exemplo de altura, largura ou PBTC máximo, permitidos para transposição do trecho. Parágrafo 3º. O cadastro da restrição no CIAET deverá ser acompanhado da implementação de sinalização vertical ou horizontal no trecho pela autoridade com circunscrição sobre a via para divulgação aos usuários do trecho da limitação existente. Parágrafo 4º. A comunicação de que trata o CAPT à CGPERT para o cadastro de restrições físicas temporárias relativas à PBTC deverá ser acompanhada de laudo técnico conclusivo para convalidação pela CGDESP. Parágrafo 5º. A nota de avaliação da OAE constante no SGO isoladamente não configura parâmetro para restrição de peso de carga especial. Parágrafo 6º. Caso sejam constatadas condições graves nas estruturas de OAEs, as SRE poderão utilizar como balizador de limite de peso do PBTC em 57 toneladas, nos casos de veículo de carga cujo transporte não necessite de AET, ou 74 toneladas de PBTC para transposição de combinação de veículos de carga CVC, dispostas pela resolução CONTRAN número 882 de 2021. Parágrafo 7º. A SRE deverá atualizar o banco de dados de restrições físicas temporárias cadastradas no CIAET, devendo 1. Realizar vistoria em sua malha rodoviária periodicamente, a fim de promover o aprimoramento das informações constantes no CIAET. 2. Comunicar à CGPERT a respeito das modificações realizadas no CIAET no prazo de até 10 dias após cada registro. Artigo 30. Compete à CGPERT registrar no CIAET as restrições físicas definitivas encaminhadas pelas SRE e pelas empresas concessionárias. Parágrafo único. As SRE e as empresas concessionárias deverão encaminhar à CGPERT as restrições físicas definitivas para cadastro no CIAET. Artigo 31. As informações relativas às restrições físicas temporárias ou definitivas cadastradas no CIAET serão consideradas na viabilização da AET, sendo a SRE responsável pela omissão destas informações à CGPERT. Deverá a SRE inspecionar as OAE quanto a seus aspectos visíveis ou que sejam de seu conhecimento a partir de intervenções e projetos anteriores. Parágrafo único. A OL deverá realizar inspeção e vistoria nas OAE sob sua jurisdição, periodicamente, de acordo com o Manual de Normas de Procedimentos, PRO-IPR número 10, de 2004, registrando-as no SGO no prazo de até 15 dias, para posterior validação pela CGDESP. Artigo 33. Havendo fundado receio de risco de comprometimento estrutural na OAE, a SRE deverá solicitar uma vistoria a COPES por meio de ofício específico.
Parágrafo único. Esta vistoria, por sua vez, deverá ser aproveitada para a atualização do SGO, do transporte de postes, barras de ferro, vigas de concreto ou similares. Artigo 34. Para o transporte de cargas indivisíveis, tais como postes, barras de ferro, vigas de concreto ou similares, deverá ser utilizado veículo ou combinação de veículos adequado, sendo admitido o excesso traseiro e dianteiro máximo de 1 metro, desde que o excedente seja protegido com uma placa retangular fixada em sua extremidade, tornando a superfície plana, dispensando-se a escolta. Parágrafo 1º. A placa de que trata o caput deverá ser confeccionada em madeira ou outro material capaz de resistir a possíveis impactos, em caso de acidentes, conforme critérios e especificações constantes na Resolução CONTRAN número 882 de 2021 ou a que vier a substituir. Parágrafo 2º. Quando o transporte for realizado em reboque ou semi-reboque extensível, operando na sua totalidade, poderá ser ultrapassado o limite traseiro de que trata o caput, desde que devidamente adotados os requisitos de segurança previstos na tabela para dimensionamento e qualificação de escolta para um conjunto transportador. Parágrafo 3º. Em casos de interesse público devidamente justificado pelo requerente, poderão ser autorizados excessos traseiro ou dianteiro superiores a 1 metro, sem acompanhamento de escolta, com permissão para transportar durante as 24 horas do dia. Do transporte de cargas do segmento eólico. Artigo 35. O transporte de cargas indivisíveis do segmento eólico será autorizado: 1. Com comprimento máximo de 55 metros, em combinação veicular formada por carreta extensiva, com a utilização de 2 escoltas credenciadas. 2. Com comprimento superior a 55 metros até 70 metros, em combinação veicular cujo eixos do reboque ou semi-reboque sejam direcionais e hidráulicos, com a utilização de 2 escoltas credenciadas. 3. Com comprimento superior a 70 metros até 80 metros, em combinação veicular cujo eixos do reboque ou semi-reboque sejam direcionais e hidráulicos, com a utilização de 3 escoltas credenciadas. 4. Com comprimento superior a 80 metros, em combinação veicular cujo eixos do reboque ou semi-reboque sejam direcionais em sua totalidade, com a utilização de 2 escoltas credenciadas e 1 escolta da Polícia Rodoviária Federal. 5. Em situações que a Polícia Rodoviária Federal julgar necessário, poderá ser autorizado o trânsito noturno, desde que a empresa solicite no corpo da AET. E 6. A Polícia Rodoviária Federal poderá, a seu critério, autorizar a realização de comboios de cargas de que trata este artigo. Parágrafo único. Cabe ao transportador responsável pelo transporte informar à empresa concessionária a previsão de passagem do trecho sob concessão, através do telefone de emergência ou qualquer outro canal disponibilizado para tal fim, nas 48 horas que antecederem a entrada do conjunto transportador ou veículo especial na via, devendo ser observada a programação realizada. Artigo 36. Excepcionalmente, em combinações veiculares com comprimento total de até 95 metros, o transporte poderá ser autorizado com a utilização de apenas 3 escoltas credenciadas, desde que 1. Apresentado o EVG para a rota, elencando os pontos e trechos nos quais se faz necessária a intervenção da Polícia Rodoviária Federal para garantir as condições de segurança viária. 2. O transporte ocorra em semi-reboques com os eixos autodirecionais hidráulicos. 3. Na execução da primeira operação de transporte em cada rota, obrigatoriamente deverá haver a presença da Polícia Rodoviária Federal na realização da escolta, de forma a avaliar o grau de risco e necessidade de interferência na segurança viária ao longo da rota estabelecida, de forma a manifestar-se pela viabilidade de substituição da escolta da Polícia Rodoviária Federal pela escolta credenciada. E 4. Será disponibilizado à Polícia Rodoviária Federal o plano de contingência nos termos dos parágrafos 4º e 5º do artigo 6º. Artigo 37.
Quando o PBTC da carga do segmento eólico for superior a 100 toneladas e o trecho possuir restrição de peso cadastrada no CIAET, poderá ser solicitada a apresentação de um relatório fotográfico, com o levantamento visual atualizado das OAE presentes no percurso declarado, de acordo com o item 6.1 do Manual de Normas de Procedimentos PRO e PR número 10 de 2004, a ser entregue via SEI à CGPERT, no caso de negativa de viabilidade da SRE. Artigo 38. Para os deslocamentos que exigirem operações especiais, tais como inversão de pista, bloqueio de acessos, tráfego na contramão e remoção de sinalização, deve o transportador estabelecer previamente o plano de trafegabilidade junto à Polícia Rodoviária Federal, a fim de garantir a segurança dos usuários da via e a fluidez do trânsito. Dos veículos especiais. Artigo 39. Os veículos especiais definidos no inciso 32 do artigo 4º, que apresentarem dimensões ou pesos superiores aos previstos na legislação de trânsito, somente poderão circular nas rodovias federais munidos do AET. Artigo 40. Aos veículos especiais equipados com guindaste, perfuratrizes, sondas ou assemelhados, poderão ser fornecidas AET com prazo de validade conforme regulamentado pelo CTB e pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Aos veículos de que trata este artigo, quando apresentarem excessos dianteiro ou traseiro de até 3 metros, além dos para-choques, assim como pesos brutos totais iguais ou inferiores a 57 toneladas, poderá ser fornecida AET por período para transitar 24 horas por dia, sem acompanhamento de escolta, condicionando-se o trânsito noturno a estarem os mesmos equipados com sistema de iluminação e sinalização elétrica, de acordo com o estabelecido na legislação de trânsito em vigor. Parágrafo 2º. Nos casos em que esses veículos não se enquadrarem nos limites previstos no parágrafo 1º, quando apresentarem excessos dianteiro ou traseiro superiores a 3 metros, além dos para-choques, assim como PBTC superior a 57 toneladas, poderá ser fornecida a AET com prazo de validade de até 90 dias, condicionando-se o trânsito noturno a estarem os mesmos equipados com sistema de iluminação e sinalização elétrica, de acordo com o estabelecido na legislação de trânsito em vigor e a necessidade de utilização de escolta e do pagamento da TUV. Parágrafo 3º. Ao caminhão MUNC ou guindalto será fornecida a AET em consonância com o caput, desde que não apresente qualquer excesso longitudinal. Parágrafo 4º. O caminhão MUNC ou guindalto que apresentar excesso longitudinal limitado a 1 metro disporá de AET com validade de 90 dias. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá ser autorizado o transporte de veículos de tração ou tracionados em semi-reboques com largura igual ou superior a 3 metros, quando os mesmos forem utilizados em operações do transporte de carga indivisível. Dos recursos. Artigo 41. A CGPERT comunicará ao interessado a respeito do indeferimento da solicitação AET através do CIAET, abrindo-lhe prazo de 10 dias para apresentação de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 2º. O envio da AET à Coordenação de Projetos e Estruturas COPS, Unidade Subordinada CGDESP, se dará por meio do CIAET, para análise da viabilidade estrutural, com base na distribuição do peso-eixo dos conjuntos transportadores e na avaliação visual das obras de arte especiais, a partir do relatório de inspeção do SGO ou de outras informações que esta possuir. Parágrafo 3º. Em casos especiais, na hipótese da SRE informar a existência de alguma restrição em obras de arte especiais, as AET serão submetidas à análise da COPS desde que o PBTC do conjunto transportador seja superior a 100 toneladas. Artigo 42. Aos veículos especiais equipados com guindaste, perfuratrizes, sondas ou assemelhados, poderão ser fornecidas a AET com prazo de validade conforme regulamentado pelo CTB e pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Caso o transportador não apresente recurso, a decisão passará a ser considerada definitiva.
Parágrafo 2º. O recurso apresentado em virtude de negativa de consulta de viabilidade deverá ser dirigido à SRE, à concessionária ou à COPS, conforme a procedência da resposta, a qual, se não o reconsiderar no prazo de até 5 dias úteis, encaminhará a CGPERT para decisão de forma definitiva. Parágrafo 3º. O recurso apresentado em virtude de não atendimento aos requisitos dispostos no ordenamento jurídico vigente deverá ser dirigido à CGPERT para decisão de forma definitiva. Parágrafo 4º. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa, conforme previsão legal contida no artigo 63, parágrafo 2º da Lei número 9.784 de 1999. Fechamos aqui mais uma aula, aula 23, que está falando especificamente da resolução resolução DENIT número 11 de 2022, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.